Olá, boa noite a todos os presentes, a todos que nos assistem online. Hoje teremos o nosso 15º Diálogos do Brincar. Temos aqui hoje presente o nosso queridíssimo Severino Antônio. Um prazer recebê-lo aqui no território do Brincar. Severino, muito obrigada de estar aqui conosco. Acho que a gente já vem há bastante tempo tentando trazer temas que são essenciais à infância, ao brincar. E hoje vamos falar sobre o brincar com a palavra. Eu queria pedir aos internautas que nos assistem que vocês podem mandar suas perguntas ali pelo site. E queria contar para vocês um pouco do Severino. Severino Antônio, ele é professor e escritor, cursou letras e, mais tarde, mestrado e doutorado em educação. Ele trabalha há 40 anos com ensino de redação e literatura, filosofia e também na formação de professores. Ele ministra cursos e palestras sobre o desenvolvimento da capacidade criativa do ler, no escrever e no pensar. E muito mais que tudo isso, né, Severino? A gente bem sabe, quem conhece, sabe que tem muito para além de uma biografia aqui. Então, eu vou convidar aqui com vocês o Severino trazer suas palavras iniciais e a gente depois abrir um diálogo. Tá bom? Obrigado a sua presença, Severino. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Eu estava pensando, já faz 1 ano e meio que eu não tenho estado aqui nesse espaço. Já há anos nós conhecemos o Alana. Fiquei fazendo essas anamneses que são inevitáveis, dessas relembranças. 11 anos atrás conhecemos o Alana, nosso filho Arthur e o Pedro Afonso, se ele permitir, é também nosso filho. Vieram ser estagiários aqui e conhecemos. 5 anos atrás lançamos aqui nesse mesmo espaço, lançamos o Pedagogia Poética, depois o Prioridade Absoluta, Amizade com a Renata, depois o Começo da Vida e tantas histórias, né? E, inevitavelmente, eu preciso começar agradecendo esse trabalho bonito do Alana, do Território do Brincar, do Diários do Brincar. Essa reverência pela infância é um modo dos mais bonitos e fecundos de reverência pela vida. Principalmente num mundo desse, num tempo histórico desse, de tantas dilacerações, de tanta perda de sentido, é imprescindível honrar a infância e o que ela pode representar. Não só porque ela é uma dimensão da vida, uma dimensão essencial da vida humana, a possibilidade da história, do recomeço, de nós reaprendermos que não nascemos para a morte, mas para viver, para recomeçar, as possibilidades de descobrimento e reencantamento do mundo que as crianças nos possibilitam, e essa necessidade vital de proteger a infância de tantas formas de violências, de indiferenças, de emudecimentos. Então é um trabalho muito bonito, eu sempre fico muito grato de estarmos aqui. E queria muito estar aqui no Diários do Brincar, um dia conversando, Kátia e eu conversávamos com a Renata e com o David, aí eu perguntei, vamos fazer uma conversa de brincar com palavras? E aí o entusiasmo com que a Renata e o David aceitaram foi muito interessante. Então estamos aqui, eu estava ensaiando como falar pouco, vocês sabem que é muito difícil falar pouco, né? A gente precisa se preparar longamente para falar pouco, para podermos conversar bastante. É uma dessas conversas que não começam e não terminam, são essas conversas que atravessam as vidas todas. E eu fiquei pensando, primeiro uma breve epígrafe, fiquei pensando no Drummond. Há um poema dele muito bonito, Canção Amiga, eu sempre retorno a ele. Não sei se vocês se lembram, Milton Nascimento, uns anos atrás, gravou Canção Amiga. Eu peguei um pedacinho que diz assim, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. É esse o sonho, o desejo desse encontro, né? Reaprender algumas palavras, algumas brincadeiras com as palavras,
reinventar outras e compartilharmos essas experiências de vida e de criação. Lembrando que só de ser o tema da criança, do brincar e das palavras, já estamos em 3 dimensões fundamentais da existência humana. Criança, dimensão fundamental da vida. O brincar, dimensão fundamental da criança e da infância. E as palavras, somos feitos de palavras, né? Não existiria vida humana, cultura humana, sociedade humana em lugar nenhum da Terra, em tempo nenhum, sem palavras. Então são 3 grandes matrizes de criação que nós estamos juntando agora. Eu pensei de relembrar um pouco com vocês o que já é longamente reconhecido por todos que amam essas conversas, esses trabalhos, e que fazem dessas conversas e desses trabalhos também as suas vidas e as suas histórias. Gostaria de lembrar que as palavras têm muitas funções. As palavras servem para trazer o que está ausente, né? Trazer o presente, o ausente, falar pontes entre o visível e o invisível. As palavras servem para pensar o mundo, as palavras servem para conversar com o outro, para revelar mundos interiores do que nós vivemos e sentimos. A palavra é uma forma de ação, serve para nos chamar para a vida e para a luta. A palavra serve para falar das palavras e das outras linguagens. A palavra serve para discutir o conhecimento. Das muitas funções da palavra, tem uma que às vezes a gente se esquece dela. As palavras servem também para brincar. As palavras também são uma forma de brincadeira. Desde a infância até a vida adulta, até as mais fundas velhices. E na hora em que a palavra serve para brincar, pensando nessa função fundamental do jogo como constituinte de civilização, de cultura, de sociedade, lembrando de novo, não há uma sociedade humana também na Terra que não tivesse jogo. O jogo como forma constituinte da vida. Pensando nisso e pensando no brincar, que é tão fundamental para a constituição humana, para a infância e também para as nossas vidas, eu queria começar e daqui a pouquinho fazer umas sugestões. Eu trouxe algumas sugestões, algumas. Espero que vocês gostem delas, espero que vocês se relembrem como brincavam com elas, mas eu queria muito pensar isso com vocês. As brincadeiras fazem parte daquela função essencial de representar o mundo, de criar uma imagem do mundo. A criança faz imagem do mundo, de si mesma, dos outros, ao brincar. Especialmente em 2 matrizes universais do brincar. O fazer de novo e o fazer de conta. O fazer de conta é a matriz do pensamento simbólico. Quando você recria o mundo, você representa o mundo por semelhança, por imitação criativa. A menina chega em casa e vai imitar a professora dando aula para os passarinhos. O menino chega em casa, pega o paletó do pai e sai para casa imitando os passos do pai. Essa imitação é fundamental para o conhecimento. Isso é mimesis. É assim que nasce o pensamento simbólico. A capacidade de semelhança, de evocação, de invocação, a capacidade de metáforas. Essa capacidade está na raiz da imaginação criadora. É ela que depois cria a literatura, cria todas as artes, a música, a dança, o teatro, e cria também as nossas representações do mundo. Esse fazer de conta é imprescindível. Depois de adultos, quando muitas vezes, lamentavelmente, nós vamos deixando de brincar, nós ficamos muito carentes do faz de conta. E aí vem a arte, o romance, o cinema, a literatura, para conversar com essa nossa carência de vida simbólica. A vida simbólica não é algo que se acrescenta, ela é matriz da vida humana. E as crianças vivem simbolicamente de modo muito intenso. Eu estava assim, esperando os momentos de começar essa nossa conversa, e estava sendo visitado por inumeráveis cenas de vida simbólica das crianças, algumas que retornam sempre recomeçadas em mim. Estava me lembrando, um dia, num quintal muito antigo, a Kátia, o nosso filho menor, eu sempre me relembro disso, e ele perguntando para ela, uma vida intensamente simbólica de perguntas filosóficas e de imagens poéticas, ele perguntava, mas Deus fez esse riozinho? Deus fez essas pedras? E essa árvore? E ela ia conversando com ele, e daqui a pouco ele, mas as nuvens também? E aí teve um momento de silêncio, de assombro, de espanto. Ele fala,
Deus fez até essa formiguinha e esse espanto que liga o macro e o micro e o mundo recomeça, né, numa cosmogonia. Fiquei me lembrando também de um dos netos pequenos, que eu tenho, o João, com 3 anos, um dia puxando o paletó do pai, de repente, de súbito, não tinha conversa, não tinha contexto, de súbito ele perguntava, pai, 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 a gente não sabia o que era, ele queria saber, por que é tão difícil conversar com Deus? Isso é uma pergunta primeira de teologia, não é mesmo? De reconhecer o mundo, conhecer a vida. Me lembrei também da Catarina, minha outra netinha, um dia, ela aos 4 anos, me trouxe um desenho, um autorretrato, eu sempre pensei nisso. Ela me deu o autorretrato e me disse, é para você não sentir saudade de mim. Vivência do símbolo, né? Tornar ausente, tornar presente o ausente, tornar o ausente ali agora, né? Novamente feito. Fiquei pensando, nossa, são muitas histórias, né? Tudo vivência simbólica de criança, né? Tudo que é também brincadeira simbólica. Fiquei pensando o Antônio, o meu neto mais velho, eu já contei isso aqui nesse espaço aqui do Alana, me puxando pela perna um dia, ele com 7 anos, um outono, era um outono com jeito de outono, anoitecer, eu ainda fiquei fazendo aquela resistência burra, adulta, querendo que ele explicasse o que ele queria, depois resolvi ir, e ele pediu para a gente deitar no chão, ficar olhando as estrelas que nasciam, e me perguntou uma pergunta matriz da criação de literatura. Quem que é a peixa mãe de todas as estrelas? Essa grande metáfora. E isso não tem fim. A Helena, nossa netinha Helena, com 2 anos e pouquinho, um dia, estávamos lá, depois do aniversário dela, ela escolhe uma estrela, abre os braços e começa a falar o nome da estrela, o Averen, cria esse nome, dá nome para a estrela, e com os braços abertos, dança em círculos e gritava o Averen, o Averen, o Averen, como num ritual desses de cosmogonia, esses rituais de explicação mítica do nascimento do mundo. E aí o padrinho dela, o Pedro, padrinho dela falou, a estrela cadente vai cair, ela sai correndo, pula no meio de nós dois, protege a cabeça, protege os olhos. Aí depois que o Pedro explica que não vai cair a estrela em nós, ela abre os braços de novo, o Averen, o Averen, o Averen, e continua dançando em círculos. Isso é brincadeira, isso é símbolo, isso é palavra, isso é infância, isso é vida humana. Não há vida humana sem isso, não há criança sem isso. As crianças brincam com as palavras em todas as culturas, em todas as sociedades. Só não brincam se forem violentadas para não brincar. As crianças têm uma ligação muito cultural com a palavra, muito próxima da palavra. Ela ainda não está distanciada da sua voz. A palavra da criança ainda não está separada das coisas, nem dos corpos, nem do mundo. Ainda não houve esse processo de desnaturar a linguagem. E a criança é muito próxima da poesia, porque ela está aprendendo a linguagem. A linguagem está nascente. Isso é poesia. O mundo está nascendo junto com a linguagem. Por isso que a criança é tão poética. E por isso que as brincadeiras poéticas trazem isso, evocam isso. Eu acho que eu vou passar por algumas sugestões e relembranças com vocês de brincadeiras com as palavras. Fiquei pensando, o clássico do clássico, aquelas paralendas, acho que todos brincamos com isso, né? Se lembra? Por exemplo, serra, serra, serrador, serro, sim? Né? E são os gestos, as vozes, os olhares, os corpos dançam, cantam. Esses ritmos nunca mais sairão de nós, nunca mais deixarão a nossa vida. Ou então, todos acho que brincamos disso? Acho que sim, né? Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. E aí vai, né? O ciclo, né? O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, né? Acaba o mundo. As crianças amam brincar disso, né? E são brincadeiras universais, né? Vocês brincavam daquela... O minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura a boca, né? E aí, né? Cata piolho. E aí, muitas vezes a criança emenda isso com a conversa entre os dedos conversam. Brincaram disso? Os dedos conversarem? Cada um tem uma voz, tem uma história, tem um jeito, tem uma personalidade, eles ficam conversando. Isso aí é uma brincadeira de palavras, das mais vitais, né? E tem muitas, né? Vocês devem estar lembrando algumas, né? Bão, balalão, senhor, capitão, espada, né? Quantas infâncias são atravessadas, né? Por essas vozes, né?
E essas palavras são corpo, essas palavras são gesto. Muito importante lembrar isso. Corpo é também palavra, palavra é também corpo. Essas parlendas fazem reviver isso. Né? Você nunca mais esquece aquela voz permanece em você, mesmo que você nunca mais escute, você sempre escutará. Não é mesmo? São ritmos, são cantos, são danças. Escolhi também as adivinhas. A criança gosta muito de adivinha, né? O que é. Em pouco tempo elas ficam grandes especialistas. Eu escolhi algumas assim, só para lembrar aquelas mais assim, que eles chamam café com leite. Vocês lembram? Vamos lembrar esse café com leite? Olha lá. O que... essa é muito fácil, né? O que anda com os pés na cabeça? Essa é fácil demais, né? A criança sabe isso num segundo, não é mesmo? Você lembra aquela outra muito, muito comum também? O que dá volta, dá volta, dá volta e nunca sai do lugar? Sim, né? Não é mesmo? Essas são as mais fáceis, né, Renata? Não acredito, Renata? Essa aí qualquer criança vai se divertir muito de você não saber. Elas gostam muito quando a gente não sabe. Já viram que prazer que é esse da criança, né? Quando elas nos ensinam as coisas, elas ficam muito felizes, né? E é importante que fiquem, porque brincadeira é experiência de alegria e liberdade. Né? Experiência é uma forma de felicidade. Para a criança e para nós, né? Renata, eu fiquei preocupada agora. Eu vou falar outra para você. Vou falar uma aqui. Café com leite também, viu? Bem fraquinho, ó. O que é? Cai em pé, corre deitado. Essa é a mais elementar de todas, né? Não é mesmo? E essa daqui, Renato? Passa a vida na janela. E mesmo dentro de casa, está sempre fora dela. A Elisa não sabe essa? Mas essa aí as crianças sabem com grande naturalidade. A primeira é muito água com açúcar. Nossa, mas que legal, não? Que a gente sabe outras, né? Sabe muitas. Eu fiz uma colinha aqui, né? Por exemplo, essa aqui vocês sabem, ó. Essa é um clássico, né? O que é? É surdo, mudo, mas conta tudo, fala todas as coisas. Essas daqui são as primeiras que a criança faz para vocês. Se vocês forem brincar disso, imediatamente elas vão fazer isso aqui. Tem umas muito difíceis, viu? Eu estou falando só coisa assim, muito facinha, viu? O que é que quanto mais aumenta, menos se vê? Essa é... Sim. Quanto mais cresce, mais perto do chão fica. Sim, né? Estou tentando ler os olhos de vocês, viu? As respostas, né? São brincadeiras muito felizes, né? E são brincadeiras de palavras, né? E a palavra aqui, ao mesmo tempo, som e sentido, inseparavelmente, como é a palavra, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, chama para alegria, para liberdade, para a dança, para o canto, né? Para os corpos, para as vozes. Tem uma outra também que as crianças gostam muito e ficam muito animadas, que são os trava-línguas, destrava-línguas. Tem aqueles muito café com leite, lembra? No jarro tinha aranha e a rã. Aranha, arranha, arã. Olha, já errei. Arranha, viu aí? Sabe essa, Renata? Fala fluentemente essa? Não. Tem aquelas lá, né? Essa tem umas facinhas, né? O peito preto do padre Pedro. Não é fácil essa? E tem umas mais difíceis, lembra? 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Fala depressa, é difícil isso, não é? E tem uma campeã, não sei se vocês faziam, aquela, tinha um ninho de mafagafos, vocês lembram? Com vários mafagafinhos, quem conseguir desmafagafizar. Vocês lembram? Bom desmafagafizador. Essa é difícil, né? A criança brinca muito com isso, né? E a linguagem começa de novo, os sons nascem de novo, as palavras nascem de novo, o mundo nasce de novo. São experiências muito felizes. E sabe, Renato, o que me deixa muito feliz de pensar? Isso é o brincar, não é mesmo? Não há nenhum mundo de consumo, nem de consumismo, você não tem que comprar nada. Qualquer criança brinca em qualquer lugar, em qualquer classe social, não é mesmo? Isso é a experiência de alegria e liberdade do brincar, com essa dimensão da nossa vida que é as palavras, né? E além de
parlendas, trava-línguas, adivinhas. Eu escolhi algumas outras também. Por exemplo, uma coisa de que as crianças gostam muito, criar voz para personagem. Estou me lembrando do Guimarães Rosa brincando na infância com sabugo de milho. Não sei se vocês brincaram com isso. Aí precisa ser interior, né? Sabugo. Cada sabugo era um cavalo, era um boi, era uma... E aí os bois conversavam, aí você inventa vozes, cada um tem uma voz, né? É que nem os dedos brincando, né, Ana? Você inventa personagens, você inventa vozes, né? Me lembrei de um outro grande escritor que dizia que ficava horas e horas na infância brincando de dar voz para o papel da parede. Cada pedaço do papel da parede era uma personagem, tinha voz, contava história. Isso daí alimenta a nossa capacidade de criação, nossa capacidade de fantasia, de fabulação. Isso aí é verdade o que os teóricos dizem. Esse brincar alimenta a cultura. Ele é a matriz da criação de cultura. É fundamental essa brincadeira, né? E tem também o contrário, né? E, em vez de você dar voz, dar vozes, tem também o oposto. Você partir de algumas palavras e inventar personagem para elas. Vocês brincavam disso? Pega uma palavra assim, esquisita, estranha, que tem um som diferente, e você imagina que é um bicho, uma coisa, uma planta, uma pessoa. Brincaram com essas coisas? Essa é uma brincadeira universal também. Nós estamos vindo de Poços de Caldas para Campinas ontem, e aí nós vimos uma placa, eu até anotei, fiquei imaginando, o que será isso? Que planta será que seria? Que bicho que seria? Olha a placa, Piripitingui. Fiquei pensando, o que será isso, hein? Se fosse bicho, seria o quê? O que vocês acham? Um pássaro? Isso é que é legal, um fala um pássaro, outro pensa um peixinho, outro pensa, né, um grilo, não é mesmo? É assim, né? Vai se multiplicando a alta fantasia, né? Fiquei pensando, um menino, a história da mãe que contou que o menino com 4 anos desenhou uma árvore e inventou uma palavra para ela. Utata. Utata. Esse menininho até guardei o nome dele, o Gabriel. E aí aconteceu uma coisa triste, que às vezes acontece. Não podia acontecer, mas acontece. A professora achou horrível, falou para ele que não existe árvore Utata, que estava tudo errado, que ele tinha que fazer árvore só que ela conhecesse. O menino ficou triste, parou de brincar com a Utata, com a árvore que tinha que se chamar Utata, e a Utata tinha que ser aquela árvore. 20 anos depois, a mãe descobriu que essa palavra existe numa língua africana e quer dizer o que cai das árvores. Frutas e folhas que caem das árvores. O menininho reinventou uma língua, né? Isso acontece muito, né? Me lembrei, tem que ser palavra que você não conhece, né? Porque aí que tem fantasia, né? Uma vez o Murilo Mendes estava conversando com a avó por telefone, ela falou para ele, cáspite. Não sei se você sabe o que é cáspite, sabe? Ele ficou enlouquecido de fantasia. Queria saber de qualquer jeito que era cáspite. Pegou o trem, viajou 4 horas para ir conversar com a avó, por causa dessa palavra, cáspite. Estou vendo que você não sabe, Renato, o que é, né? Não, né? Percebi pelo semblante, né? Pessoal que tem parente italiano, não ouvia isso dos velhos parentes? Cáspite. Tem uma variante, né? Cáspite ou cáspita, né? É praticamente a mesma coisa, né? Eu não vou falar o que é, tá bom? De propósito. Para vocês imaginarem. Que é esse o exercício, né? Ou você pega uma coisa e cria nome, cria voz para ela, ou você pega uma palavra e inventa uma coisa para ela, um bicho, uma planta, uma personagem, né? Isso vai longe, você fica horas brincando com isso, viu? E isso nos lembra a nossa atividade criadora de cultura. Eu acho primordial falarmos isso, viu? Nós não somos só criaturas, produto de cultura, produto da sociedade, produto da linguagem. Nós somos também criadores de linguagem, de cultura, de sociedade, de história. Essa é outra ideia fundamental ligada à infância. Nós somos criadores, não somos só criatura. E a criança faz isso espontaneamente, né? Ela brinca com grande leveza com essa criação. Escolhi, me lembrei agora de 2 nomes muito bonitos. Uma vez, num quintal antigo, nós arranjamos 2 gancinhos e os meninos deram o nome Lim e Lum. Isso é altamente sonoro, né? Lim e Lum, Lum e Lim, Lim e Lum. Isso vira um poema sonoro, né? Lim e Lum.
A criança gosta de brincar, tanto com o som como com o sentido, vocês sabem, né? Às vezes é com a palavra inteira, às vezes é só com o som, às vezes é só com o sentido. E tem uma brincadeira clássica também, essa eu acho que vocês fizeram, que é você, por exemplo, reconhecer palavras a partir de algumas características. Por exemplo, pode ser de som ou de sentido. Palavra doce, palavra amarga. Brincaram disso? Palavras pesadas, palavras leves. Brincou disso, Ana? Palavra macia, palavra áspera. Palavra silenciosa, palavra barulhenta. Dá para fazer muitas brincadeiras com isso. Né? Palavra alegre, palavra triste. É impressionante como a criança fabula com isso. E vai longe, viu? Vai longe essa conversa. E é uma forma de elaborar o corpo a corpo com o mundo, vocês percebem? É uma forma de elaborar a relação sensorial com o mundo. Se atribui também sentimentos, né? Palavras animadas, palavras desanimadas. Isso vai longe, vai longe, vai longe. Uma outra brincadeira muito interessante é mote. Você dá o começo e o outro continua. Esse vocês fizeram bastante, não fizeram? A gente dá o comecinho. Uma frase ou uma palavra, a pessoa tem que continuar. Aí depois ela passa para você passa para ela. Não é assim? Por exemplo, abriu a porta bem devagar e... Aí você continua. Né? Aí você passa para a pessoa passa para você. E aí volta, quem começou termina. Né? Tem um brinquedo assim que eu gosto muito, que é, imagine se a Lua fosse uma câmera de televisão ou de cinema. Tem um verso do Mário Quintana que é assim: atenção, o luar está filmando, 2 pontos. O que o luar está filmando? Aí você faz um pedaço, a pessoa faz um pedaço, outra pessoa faz um pedaço. E a gente fica muito bravo, porque quem continua a história muda tudo que a gente pensou, né? A gente tem que reinventar, recriar, e sempre volta, né? Quem começa, termina. É muito interessante isso, né? Essa brincadeira de história puxa história, palavra puxa palavra. A gente chama isso de mote. Sabe por quê, né, Renata? Mote, antigamente, era isso, né? Era o tema, né? Séculos atrás, era o tema da composição. Ou do texto, ou do poema, ou da dança, ou da música, era o mote. Mote é motor, né? É o tema, né? É o motivo, é o que move, né? Não é mesmo? E que está na palavra emotivo, né? Muito importante lembrar isso, né? É o emotivo que move, né? Sem esse motivo, sem alegria, sem desejo, sem sonho, sem brincadeira, sem fantasia, a nossa inteligência ficaria paralisada, inerte, né? Por isso que mote é interessante, né? Pensaram alguma coisa da Lua filmando a essa altura, mesmo nessa noite de chuva aqui em São Paulo? O que ela estaria focando lá de cima? Uma outra brincadeira muito interessante, acho que vocês já fizeram também, tem a ver com as adivinhas. É o estranhamento do objeto. É uma brincadeira verbal muito fecunda. Desenvolve muito capacidade de percepção e de expressão. Você finge que não sabe o que é a coisa e tem que descrever, sem falar o que é. Você não pode passar nenhuma informação que pré-exista. As palavras vão sair do que você for corpo a corpo descobrindo. Eu vou pedir licença para você para ler uma para vocês, posso? E como é jogo, como é brincadeira, se você não descobrir, a gente não fala o que é, viu? Nunca, não pode. Para provocar o insight, né? O estalo, né? A iluminação. Eu escolhi uma aqui, assim, para ler para vocês. E vocês sabem que tem uma aqui nesse livro, que eu mesmo não sei o que é até hoje? Foi numa aula da Kátia, ela pôs aqui, e até hoje eu não sei o que é. Pensei de ler para vocês, quem sabe vocês saberiam. Talvez seja assim, até uma coisa simples demais, né? Posso pedir uma coisa? Para vocês não falarem o que é, tá bom? Só com voz interior. Para não tirar a descoberta, né? Então, ó. Estranhamento do objeto, né? E as mais interessantes para a criança são quando o objeto é que fala, sabe? Em primeira pessoa. O objeto está virando personagem, né? Ele está personificado. Então, primeiro, uma que uma professora fez, tá? Essa aqui eu acho que é fácil. Uma professora de português lá do Vale do Paraíba, da cidade de Guaratinguetá. Você precisa ver como os professores gostam de brincar dessas coisas, viu? Como o adulto fica feliz brincando, viu? É outra forma de felicidade adulta, né?
Olha só, o objeto falando, eu, né? Eu sou macio e sou vaidoso, sou muito gostoso. Para alguns eu sou supérfluo, mas para quase todas eu sou essencial. Eu brilho nas festas. Eu sou poliglota, cosmopolita, polivalente. Eu fico nas áreas mais expostas. Eu sou barato, posso ser caro. Eu não tenho vida longa. É no amor que eu me acabo. E nesse jogo, nessa brincadeira, as últimas características são as mais evidentes, sabe? A gente deixa por último na hora de passar limpo. Você viu? Uns acham que é supérfluo, outros acham que é fundamental. Elas acham que é fundamental. Brilha nas ocasiões especiais. Não tem vida longa. É no amor que se acaba. Muito perto do beijo, mas não é o beijo, viu? Tem muito a ver com o beijo. Metonimicamente tem a ver com o beijo. Vocês sabem o que é? Sabem, né? Agora pode falar a hipótese se quiserem. Então vocês vão para casa pensando nisso. Aí de súbito dá à luz o insight, viu? Você lembra? É que eu não posso falar uma coisa aqui, né? É mesmo? Ah, ela falou assim, o batom, né? Não é mesmo? Fica nas áreas mais expostas, para elas é essencial, né? Brilha nas festas, é no amor que eu me acabo, né? E agora uma criança, hein? Agora uma criança do 6º ano, tá? Vamos lá. Ó. Sou grande, às vezes eu sou pequena. Quando me abro, posso mostrar coisas feias ou coisas bonitas. Às vezes me cobrem. Posso ser feita de muitos materiais. Eu sou muito sozinha. Fico sempre presa. Mas antes eu era solta. Isso aqui é da criança do 6º ano, hein? Na sala de aula. As crianças acharam isso aqui facílima. Posso uma vez só? Só mais uma vez? Renata, eu estou preocupado com o tempo, você acredita? Quanto tempo nós tivemos já? A gente começaram a chegar perguntas, Severino. Já? Acho tá que bom. a gente tem aqui tá bom. Então, algumas. Ó, bem rapidinho. Ó. Sou grande, às vezes pequena. Quando me abro, posso mostrar coisas feias ou bonitas. Às vezes me cobrem. Sou muito sozinha. Fico sempre presa. Antes eu era solta. Não é essa que eu não descobri, não, viu? Depois, quando terminar o tempo, se vocês quiserem, eu mostro que eu nunca descobri. Até hoje eu não sei. Uma outra coisa muito interessante é brincar com poemas sonoros. A criança gosta muito disso. Há grandes poemas sonoros, por exemplo, Bandeira, Cecília Meirelles tem clássico. Você lê, relê em voz alta, a criança fala, ela pode dançar, desenhar o poema, representar, ela pode fazer várias diferentes manifestações. Sábado, conversando sobre o encontro de hoje, com uma jornalista muito interessante, que me fez umas perguntas muito instigantes, eu me lembrei do Bandeira. Ela pediu um exemplo, eu falei do Bandeira. Vê se vocês se lembram da escola. A onda. Onde anda ainda a onda? A onda ainda anda, onde, aonde? Aí você desenha isso, dança isso, representa isso, né? Recria isso, faz um teatrinho. São coisas muito felizes, viu? O da Cecília, vocês lembram? Eu estou preocupado porque a Cecília Meirelles ficou anos fora das livrarias, das editoras e das escolas, vocês sabem? Havia uma briga de herdeiros, só agora, ano passado, que se resolveu. Vocês se lembram do ou isto ou aquilo? Vários poeminhas. Vou ler só um pedacinho, né, Tó? O jogo da bola. A bela bola rola, a bela bola do Raul, bola amarela, a da Arabella. A do Raul, azul, rola amarela, bola azul. A bola é mole, rola. Aí vai embora. As crianças dançam, cantam, brincam com isso daqui. É muito interessante. É mais uma sugestão, né? E tem mais uma ainda, bem rápido.
Mais uma assim, muito feliz. Brincar com a criança de definir as coisas. Elas se divertem muito com isso. Já brincaram? Pedi para ela definir. Tem um livrinho muito precioso, numa experiência numa escola rural na Colômbia, que virou símbolo disso. Outro dia o encontro foi muito feliz com o Gandhi aqui. O Gandhi citou de passagem esse livro. Posso brevissimamente sugerir para vocês? São crianças da área rural, de uma escola de roça da Colômbia, chama Casa das Estrelas. Porque o menino definiu o universo com Casa das Estrelas. Eu escolhi algumas, bem rápido, eu escolhi uma ou outra para mostrar para vocês. Por exemplo, uma criança de 8 anos definiu, é um ser humano feliz. Achei interessante isso aqui. O outro definiu assim, criança, tem ossos, tem olhos e brincam. Eu gostei muito. Ficou excelente essa definição, né? Gostei demais. Fiquei preocupado com a definição de adulto. Olha o adulto. Adulto é aquela pessoa que, em toda coisa que fala, vem primeiro ela. Um menino de 8 anos, Andrés. Essa aqui é muito legal também. Coisa é uma coisa que serve para muita coisa. Não está perfeito para a palavra coisa? A palavra coisa é isso, né? E tem um de teologia aqui. Eu falei para vocês, a criança é altamente simbólica. Deus é como se fosse um vento. Olha que coisa esse Deus, hein? Uma criança pequenininha, de 6 anos, Larissa. Tem umas coisas bonitas de mãe, viu? De mãe. Olha a definição de mãe. Mãe é a pele da gente. Isso aqui é belo, não? Mãe é a pele da gente. Isso foi uma menininha de 5 anos. E um menino de 6 falou assim, mãe entende e depois se deita para dormir. Isso é admirável, né? Isso é admirável, Renata. Um menininho de 10 anos para 11 foi definir o mundo, ele usou uma palavra só, mundo, ele pôs maravilhas. Olha só. Precisa continuar honrando a criança, né? Para que ela continue com esse sentido de espanto, de descoberta do mundo, do maravilhamento do mundo, né? Para que ela não seja desnaturada, desencantada, desfigurada, né? Vou ler só mais um, que eu achei muito bonito isso aqui. Só mais 2. Branco. Branco é uma cor que a gente não pinta. É engenhoso isso, né? E tem uma muito original aqui, muito original. Sombra é quando alguém chove. A sombra é muito instigante, né? Última sugestão, fazer comparações diferentes. Comparações originais. Criança ama isso, viu? Já brincaram disso aí? Você fala assim, azul como... E não pode falar azul como céu, claro. Você fala amarelo como... E não pode falar ouro, entenderam? Pesado como... Não pode falar chumbo. Vocês não têm ideia da alta criatividade das crianças. As coisas que elas fazem. Só 2 exemplos, Renato? 2 exemplos, bem rapidinho, 2 exemplos de sala de aula. Tem uns que me impressionam muito. Por exemplo, leve como comida no bico do passarinho. Isso é muito leve, né? Eu tinha escolhido muitos, eu estou cortando aqui, Silencioso como um rádio quebrado. Vocês já viram velhos rádios quebrados, né? Esse daqui é muito bom também. Nossa, isso aqui é literatura agora, Silencioso como planetas desconhecidos, como a lagarta dentro do casulo. Imagina, o menino faz isso na sala de aula. Porque a brincadeira é a coisa mais séria para a criança. É na brincadeira que ela está vivendo mais intensamente, com a atenção mais plena. Nós esquecemos isso, mas nós também somos assim. Mesmo com essa vida fragmentada, desfigurada que a gente anda vivendo. Nós precisamos também brincar com as palavras. Eu tinha escolhido muitos exemplos. Leve como o dente na mão. Gostei muito disso. A criança gosta muito de pegar os dentes na mão, não é mesmo? E tem todas aquelas histórias de fantasia com os dentes, né? Olha esse daqui. Só mais esse, Azul como o olho
da boneca esquecida na casa que vai ser demolida. De onde vem isso? De onde vem isso, Renato? Isso vem de qualquer criança. Qualquer criança da Terra é assim. Isso é a fonte da poesia, da literatura, da filosofia. Isso é a fonte da vida, de todas as vidas. Todos nós somos feitos dessa mesma substância. E às vezes as crianças nos ajudam a nos relembrar isso. As crianças nos ajudam a nos salvar também, né? Vou fazer uma pergunta para vocês e não vamos conversar, tá? A moça da rádio, sábado, fez uma pergunta muito interessante para mim. Ela perguntou assim: o brincar com as crianças faz com que nós nos tornemos seres humanos melhores? Olha que grande pergunta ela fez, não? Mas é isso. Agradeço muito de novo, viu, Renata? Agradeço a vocês todos esse momento de convívio. Essas conversas não têm fim, vocês sabem, né? Elas não têm fim mesmo. E outro dia a Kátia lembrou ainda um amigo nosso, um homem muito sábio, um escultor de histórias, um menino desses antigos, de quase 80 anos, um menino antigo, gosta muito de conversar, chamado Ditinho Joana, um grande escultor de São Bento do Sapucaí. Ele vai lá e fica conversando com a gente, vai até a esquina, e vai mais uma esquina, e ele, numa despedida, ele falou assim: é que essas conversas nossas não desemendam. É isso, não? Essas conversas não desemendam nunca, né? Obrigado, Renata. Acho que a gente vai emendando e desemendando aqui, Severino, muitas conversas. Inclusive, está vindo longe aqui as conversas. Tem pergunta de Portugal, de Pernambuco. Eu vou juntar aqui algumas para a gente conseguir olhar com cuidado para todas, né? A Fátima Ribeiro, de Pernambuco, ela diz o seguinte: parabéns por trazer a palavra tão carregada de cultura. Esse brincar com as palavras tem sido tão relegado ao segundo plano. As instituições de educação infantil têm privilegiado o falar de uma forma mais pragmática. Você pode falar um pouco sobre isso? E acho que eu vou até emendar aqui, Severino, que é uma relação mais institucional, que o Miguel Bentes, de Portugal, ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre criar espaços e tempos para a criança dentro das instituições escolares. Então, essas perguntas de instituição. São duas questões primordiais, né, da Fátima e também dele. Imagine como é possível uma escola que cerceia cada vez mais a brincadeira das crianças, ou a voz das crianças. Como é possível que estejamos fazendo isso? Trazendo a palavra só para função utilitária, instrumental, para conceitos abstratos, tirando a poética natural da palavra, a poética natural da infância. Quase 400 anos atrás, o Comênios, da Didática Magna, ele dizia assim para a gente: nossas escolas estão se tornando espantalho de criança, ele dizia. Não podemos ser assim. Antes de mais nada, temos que despertar o gosto de aprender, cultivar o gosto de saber. Quase 400 anos depois, nós estamos esquecendo isso, enfileirando criança pequena, forçando para aprender rapidamente a ler, dissociando o ler da leitura do mundo, da brincadeira com as palavras. Essas perguntas são muito primordiais, viu? E nós estamos num mundo cada vez mais sem voz própria, vocês sabem disso? A gente fala sem voz própria, a gente pensa por jargões e slogans, a gente imagina por estereótipos. É imprescindível que a escola reconheça o lugar sagrado do brincar como aprender, conhecer, criar. É fundamental isso. Com criança nem se discute. Se eu pudesse pedir, eu pediria essa passagem dos 6 anos, 7 anos. Vocês viram o que está acontecendo? A criança de súbito, aos 6 anos, ela é tirada de todo o aspecto lúdico da escola, de qualquer brincadeira. Ela é enfileirada, ela é apostilada, ela é silenciada. Pensei demais nisso ao fazer essas sugestões, sabe?
A escola não pode ser, vou falar o Comênios de novo, quase 400 anos atrás. É uma parte. Na minha opinião, é a mais significativa revolução educacional do Ocidente, viu? Tem grandes rupturas revolucionárias, né? Tem Rousseau, não é mesmo? Tem Pestalozzi, tem muitas coisas amadas, mas o Comênios, em alcance e profundidade, eu acho que é a mais significativa revolução. Ele dizia assim, olha como é forte isso e como nós estamos fazendo de novo isso. Por vezes, as nossas aulas se transformam em câmaras de tortura da inteligência da criança. Estamos fazendo isso de novo. Mas podemos não fazer. 400 anos atrás, tínhamos direito ainda a uma certa inocência ou ignorância. Agora não temos mais. Brincar é uma atividade vital de aprendizado, de conhecimento, de cultura. E as palavras são muito mais do que simplesmente para transmitir uma informação. As palavras são para criar vida, para recriar a vida. Uma das camadas é a transmitir informação. As conversas, de novo, são muito longas, né? Nós não podemos deixar que o conceito mate a imaginação, que o conceito mate a criatividade, a união entre inteligência e sensibilidade. Quando você torna tudo abstrato, inclusive a palavra, um instrumento abstrato, você mata a vida, você resseca a vida. Eu estava contando uma experiência, a pessoa adulta, no meio de um quintal cheio de folhas, as folhas caindo da árvore, falando para a criança, olha a folha, vamos escutar a folha, vamos ver o voo que ela faz, vamos pegar a folha, olha as folhinhas pisando todas aquelas folhas, o tapete das folhas. A criança ficou preocupada e falou assim para ele, chama adubo. Era adubo. Perceberam? O conceito abstrato adubo substitui toda a experiência de ver a folha, tocar a folha, sentir a folha, imaginar, sonhar, criar. É uma das coisas mais bonitas do horizonte, por exemplo, num outono que tenha jeito de outono, não é mesmo? Folha caindo de árvore. A árvore, Renata, a árvore é uma coisa matriz universal também do humano, não é mesmo? A árvore é uma fonte de símbolos em todas as artes, em todas as culturas. Como é que nós vamos tirar esses símbolos da criança? Com um conceito abstrato e com uma linguagem instrumental. Quem faz isso não sabe o que está fazendo. Naquele sentido, vocês entenderam, né? Naquele sentido antigo lá, eles não sabem o que estão fazendo. E além de tudo, quando nós fazemos isso, reduzimos a linguagem a instrumento e reduzimos o pensamento a conceitos abstratos, nós estamos tirando a coisa mais importante da educação e da escola, que é o encontro humano, a interação humana, que é o começo e fim de todo o processo de educação. É o que fica em nós depois de todos os esquecimentos, a relação vivida, sujeito a sujeito humano, que é cheia de palavra, de brincadeira, de símbolos. Duas perguntas muito cruciais. E continua chegando, tá vendo? Continua chegando bastante aqui, Severino. Tem uma que acho que dá para emendar aqui com isso que você está falando, Severino. Se é possível fazer brincadeiras que envolvam as falas, mesmo antes das crianças falarem. Que eu acho que é um pouco continuando esse lugar que você está trazendo. Isso aí é uma questão muito, muito fecunda. Ontem, Cátia e eu ganhamos, inclusive, um livro encantador de brincadeiras musicais para os bebês. Uma das coisas mais bonitas que eu vi esses tempos. Deixa eu ver se ele está aqui. Quem vem lá? Músicas e brincadeiras para os bebês. Uma coisa encantadora, viu, Renata? Por que ganhamos esse presente tão precioso? Porque nós estamos conversando que você tem que contar a história para a criança antes da criança nascer. Antes do nascimento você já começa a contar histórias. Depois você continua contando histórias. Depois você continua contando histórias com rituais. Depois você conta a história e juntamente lê para ela.
essa atividade é fundamental na vida da criança. Era esse contexto, né? E aí eu lembrava que, antes das palavras ainda, a criança já brinca com sons, os bebês ficam, vocês sabem disso, né? Fazendo aqueles movimentos sonoros, aqueles balbucios que são característicos desse tempo, né? Os bebês se movem, junto de qualquer som, eles dançam ao som das palavras, eles já pronunciam o mundo, eles já estão nascendo na linguagem no mundo. Por isso que é muito, muito importante fazer essas brincadeiras. Por exemplo, as parlendas, né? Aquelas coisas bonitas, que nem o serra-serra, serrador, né? Que nem o bambalalão, em que você move a criança, acalenta a criança, né? Faz dormir, faz acordar. Esses ritmos se transformam no nosso próprio corpo, na nossa própria vida. Renata, não é um tema bom para você fazer outro dia, um território do brincar? Vocês não acham? Brincar com as crianças bem pequenas, com um bebê, por exemplo. Música e brincadeira para bebê. Eu fiquei pensando em sugerir isso para você. Já tem várias pessoas sugerindo isso para a gente também, viu, Severino? Vou ouvir essa sua sugestão também. Olha, tem uma outra aqui que diz o seguinte: como fazer do espaço da fala, o tempo e a construção da relação da criança com os adultos que a cercam e nas instituições que elas convivem? De novo, né? É uma pergunta que retorna, né? Ela é recorrente, né? De novo, pensando em você e no Ditinho e Joana, emendou de novo, né? Emendamos a conversa de novo, né? Uhum. Nós precisamos, é muito importante, precisamos criar espaços e tempos de conversa livre, de brincadeira espontânea e de conversa livre. Precisamos ter alguns momentos livres junto da criança, de conversação livre, para a nossa escuta da criança, para a escuta dela, da nossa voz. Isso é imprescindível. Dentro da vida vivida no dia a dia, da história cotidiana, eu sei que é difícil, eu sei que a vida é vertiginosa, eu sei que nós temos muitos pesos sobre nós, muitos fazeres obrigatórios. Eu sei disso. Mas é prioridade. Prioridade das prioridades. Eu estou pensando agora no nosso prioridade absoluta, né? A Constituição foi tão feliz, né? A criança é prioridade absoluta para a família, para a sociedade, para o Estado. Uma prioridade absoluta é ter espaços e tempos livres para a gente ficar perto da criança, para ela brincar livremente, para as nossas escutas, para as nossas falas. E nas instituições de ensino também. Uma coisa que eu sempre procurei fazer, peço licença para falar isso, foram 48 anos dentro de sala de aula. Sala de aula mesmo, assim, com aluno, chamada. Todas as vezes, em milhares de aulas, Renata, todas as vezes, eu procurei criar momentos de silêncio, espaços livres, para que as vozes pudessem nascer, sabe, circular. Outro dia, um presente que me tocou muito, um menino que está na Itália, me mandou um livro e agradeceu os silêncios que ele tinha aprendido, os espaços livres, onde a voz pode nascer. As aulas, as escolas precisam de espaços livres, espaços não preenchidos, para que possa nascer a brincadeira espontânea, a voz, o canto, a dança, a escuta. Nós adultos precisamos disso também, viu? Muito. Tinha até algumas perguntas sobre essa relação da importância do silêncio, né, para a infância. E também algumas perguntas em relação a essas mudanças de hábitos e a tecnologia avançando cada vez mais, e como isso ocorre hoje no vocabulário, no falar e no brincar com as palavras a partir desses hábitos culturais. Isso é uma pergunta de Joanópolis. É outra questão primordial dos nossos dias, né? Não há como retornar a um passado sem tecnologia. Não podemos ter essa ilusão, né? Por outro lado, não podemos deixar a criança ou adolescente abduzidos pelas telas da tecnologia. Como é possível uma criança, deixar uma criança pequena
Ficar 6, 8 horas por dia na frente de uma tela. Sem falar, sem correr, sem brincar, sem ver o mundo, sem respirar livremente. Depois, esse eu sei, inclusive, que já foi muito falado aqui, né? É um dos grandes temas aqui dos encontros do diálogo do brincar, né? Aí a criança não vê a sua própria dimensão corpórea, não consegue correr, não consegue amarrar o fio do sapato. A criança vê uma situação triste, passa a mão assim para mudar a tela, já viram? Como é possível isso? Ela tenta passar a mão para tirar a tela diante de uma situação adversa. Sugestão que já foi feita aqui por pessoas com falas muito significativas. Precisamos criar pactos. Tempos delimitados. Tempos em que a criança pode ficar brincando tecnologicamente. Se proibir é pior, porque vai criar um desejo, vai criar uma vontade, a hora que ela puder ela vai burlar, a hora que ela puder ela vai ficar mergulhada nisso. Tem que conversar bastante, criar tempos, delimitar tempos. E além de delimitar tempo, além de verificar o que a criança e o jovem está vendo lá na tela, tem uma outra coisa muito importante, eu acho, que tem a ver com a nossa conversa de hoje, que é criar alternativas, propiciar alternativas. Isso é o mais importante de tudo. Propiciar o brincar, o ser feliz, o encontrar crianças, o descobrir palavras, bicho, planta, contato com a natureza. Isso é necessidade absoluta, propiciar alternativas. A criança fica muito feliz com bicho, com planta. Mesmo em ambiente altamente urbano, dá para criar uns pequenos espaços com bicho e com planta. A Helena, a nossa netinha, dizia para a Kátia e para mim ainda, comemorando ontem, que além do coelho que tem na escola, além das 2 tartarugas, chegaram uns peixinhos agora. Chegaram uns peixinhos na escola. E aí nós já começamos a brincar, como é que vai chamar o peixinho, como é que vai ser o nome da tartaruga. O coelho, as crianças criaram um nome muito simpático para o coelho, muito próprio, Fufo. Isso é muito evocativo de coelho, né? Então já vem a brincadeira. Se você propicia alternativas, o não ficar escravizado pelas tecnologias é uma decorrência natural. Eu acho que essa é uma questão, assim, prioridade também absoluta para os nossos dias. Aliás, não é só para criança, né? Para nós também, não é mesmo? Vocês têm visto a cena em restaurante? As pessoas sentadas, cada uma comendo, olhando o seu celular. Eu fico imaginando se alguém chegasse de fora da nossa civilização, o que ele ia pensar que tem naqueles aparelhinhos, não? O que ele ia pensar de nós? Não é mesmo? Nós também precisamos reaprender a brincar, né? Bom, Severino, tem várias pessoas aqui trazendo muitos elogios, trazendo um pouco ao menino Severino, de um jeito encantado, que traz a palavra. Foram várias pessoas falando bastante sobre isso. Eu queria finalizar um pouco como você trouxe tão presente a sua metáfora desse menino, na palavra desses elogios que vieram de Blumenau, de vários estados brasileiros. E eu tenho uma pergunta aqui, só para também a gente encerrar. As pessoas querem saber mais sobre os seus livros, sobre as suas referências, e tem um específico que é sobre esse que você leu, com sugestões de brincadeira, se você puder mostrar para a gente, que é o da pedagogia. Esse foi o que 5 anos atrás, nesse mesmo espaço aqui, nós fizemos o lançamento, fizemos uma gravação de vídeo. Esse é o Pedagogia Poética para as Crianças. Eu não esperava que fosse falado isso, me pegou um pouco de surpresa. Tem um outro livrinho que eu gosto muito, que se chama Constelações, em que eu trouxe imagens poéticas e perguntas filosóficas de criança, conversando com elas. Eu acho assim que ele é bastante propício também para essa conversa. Mas, na verdade, isso atravessa todas as histórias, né? Nossa, uma coisa puxa a outra, né? Estou pensando aqui, você está na mão com um dos livros mais queridos da minha vida, né?
Vocês acreditam que eu fiquei 7 anos escrevendo isso e ele tem 31 anos já? Esse Matéria Amada, né? Ele, sabe por que ele renasceu? Ele foi relançado, ele estava esgotado, porque um dos grandes amigos, um dos grandes meninos sem idade que eu conheço, chamado Tarcísio Bregalda, um poeta de Minas e da humanidade inteira, ele falava isso. Ele e um outro grande amigo chamado Ângelo Milani, eles falam pedaços de poesia e falam também um pedaço do Matéria Amada, que é outra forma de brincar com as palavras, né? Falar a poesia. E eles falam isso de um jeito tão amoroso que eu achei que devia ter de novo o livrinho. Né? Esse livro também tem muito de infância. Tem muito de descobrimento do mundo, do espanto com a vida, de nascimento das palavras. Mas aí eu não esperava essa pergunta, fico muito grato, eu fico muito feliz quando alguém pergunta dos livros, sabe? Tem um outro chamado Nascentes, só de processos criativos, processos de nascimento, de gênese, na palavra, na linguagem, na natureza, na criatividade. É difícil falar dos livros, não é mesmo? Os livros são um pedaço de nós, não um pedaço da nossa vida, do nosso corpo, né? Mas eu agradeço a delicadeza da pergunta, viu? Bom, Severino, a gente tem que ir encerrando, mas para encerrar eu gostaria de compartilhar com vocês um poema do Severino que eu escolhi para esse momento, que eu trouxe aqui desse livro, e que eu senti que traz algo muito significativo, pelo menos no meu entender, é uma cidade sob as águas, né? Um mundo bem do submerso, que tanto me enriquece. E diz o seguinte: alguns rios sangram, alguns rios secam, alguns rios somem, mas não se estancam para sempre. Continuam escorrendo, debaixo do chão, dentro dos corpos, pelas palavras, a matéria amada. Eu queria terminar, então, com um agradecimento ao Severino, esse menino que tanto nos encanta, que nos faz lembrar esse reencantamento, dessas palavras tão verdadeiras, tão cheias de sentidos, quando ele traz essa forma tão viva. Severino, muito obrigado por deixar vivo o brincar em nós, da sua forma como você traz. O Território do Brincar agradece imensamente a sua participação e espero muito estar lado a lado, junto aí, a gente tentando unir esforços nesse processo. Muito obrigada, Severino. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, aos internautas que nos escutam, convidar a todos vocês para o nosso próximo Diálogos do Brincar, que vai acontecer no dia 9 de maio, onde a gente vai trazer 2 lideranças indígenas do povo Iujá, do Parque do Xingu, e eles vão discutir aqui com a gente o tema do filme Uapá. E queria pedir aos internautas que pudessem fazer a avaliação dessa videoconferência, que está aí no vídeo ao lado, e avisar a todos vocês que esse encontro, esse bate-papo aqui com o Severino vai ficar online. Por favor, divulguem, conversem sobre isso, repassem. Então, Severino, eu queria mais uma vez agradecer e encerrar aqui o nosso espaço. Muito obrigado, viu?